Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, integração contínua. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato e esta é a disciplina de Engenharia de Software. Vamos falar nessa aula sobre a integração contínua. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato usa óculos de armação retangular preta, camisa polo com listras cinza e brancas e calça bege. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Lembrando que nós estamos num tema maior que é chamado de entrega contínua. A entrega contínua é pensando em que você quer entregar para o ambiente de desenvolvimento ou de produção, aliás, para o ambiente de produção ou para o cliente, continuamente você quer fazer entregas para ele, né? Fazer essas entregas. E para você conseguir fazer essas entregas continuamente, você precisa, por exemplo, de testes automatizados, porque se você não conseguir fazer testes de forma muito rápida e ágil, você não vai conseguir fazer essas entregas contínuas. Mas, além disso, você também precisa de uma abordagem de integração contínua, certo? E é o que a gente vai ver na aula de hoje. No slide intitulado Integração Contínua, o texto Prática de fundir componentes com um incremento de software em evolução, uma ou mais vezes ao dia. Comum em métodos ágeis, o termo nasceu com XP. Teste de integração deve ser ágil. Abaixo, em uma caixa de texto azul, a informação difere da prática de construir novas funcionalidades de forma isolada e integrá-las no fim do ciclo de desenvolvimento. As informações prática de fundir componentes com um incremento de software em evolução, uma ou mais vezes ao dia, e testes de integração estão escritas em amarelo. Então, o que é a integração contínua? É a prática de fundir, né, de integrar, só para usar um outro verbo aqui, né, é a prática de fundir os componentes com um incremento de software em evolução. Então, você tem já um pedaço do software que está em constante evolução e você quer fundir por novos pedaços, né, novos componentes, uma ou mais vezes ao dia. Então, isso é o que representa integração contínua. Antigamente, talvez para vocês isso seja até para os alunos mais novos que já trabalham na indústria de desenvolvimento de software e já conhecem, já trabalham nesse ambiente de integração contínua, talvez isso seja até estranho, mas antigamente não era assim que acontecia, né? A prática era construir novas funcionalidades, que é isso que está destacado aí em azul, era construir novas funcionalidades de forma isolada e integrá-las no fim do ciclo de desenvolvimento. Então, cada engenheiro de software ia fazendo as suas, vai fazendo, evoluindo, melhorando, testando, melhorando. De repente, vamos integrar tudo? Vamos. Aí o que acontecia? Dava um monte de pau, né? Dava um monte de erro. A ideia agora na integração contínua não. Faz um pedacinho, integra e entrega. Integra e entrega. Faz mais outro pedacinho, integra naquilo e entrega. Aí aquilo vai crescendo. Faz outro pedacinho, integra e entrega. Faz outro pedacinho, integra e entrega. Então aquele pedacinho inicial vai aumentando e sempre um novo pedacinho vai sendo integrado. Com qual frequência? Uma vez ou duas vezes no dia, certo? Para ser considerado integração contínua, é esperado que você faça pelo menos uma vez ao dia. Isso é bastante comum em métodos ágeis. Na verdade, esse termo integração contínua nasceu no método XP, Extreme Programming, um dos métodos ágeis mais antigos. Na verdade, isso já era feito antes, né? Quase nada dos métodos ágeis foi totalmente criado do zero. Na verdade, eram boas práticas que já existiam, mas não eram tão usadas e os seus criadores, então, resolveram incentivar mais o seu uso. Mas o termo integração contínua, a primeira vez que ele apareceu foi com o XP. Então, significa que essa integração tem que ser ágil. Então, o teste que acontece na integração, lembra que nós temos o teste de unidade, teste de integração, teste de sistema?
enfim. Agora nós estamos falando da integração, significa que o teste de integração também tem que ser ágil. Não basta você integrar de forma rápida, você tem que testar essa integração de forma rápida. E qual é a melhor forma para você fazer um teste de forma rápida? Automatizando esse teste. Por isso que as coisas estão todas interrelacionadas dentro desse grande tema que é a entrega contínua. Novo slide com as informações escritas em amarelo. Mesmo organizações que não usam métodos ágeis podem usar integração contínua. Abaixo e em letras brancas, estima-se que mais de 50% das desenvolvedoras de software usam integração contínua. Bom, mesmo organizações que não usam métodos ágeis podem usar integração contínua. De fato, uma grande parte faz. Estima-se que mais de 50% das organizações desenvolvedoras de software atualmente usam integração contínua e provavelmente nós não temos um número tão grande assim de organizações que usam métodos ágeis, então provavelmente mais organizações, mesmo organizações que não usam métodos ágeis, usam integração contínua. No slide intitulado Possível abordagem, teste fumaça, os tópicos. 1. Componentes de software recém-codificados são integrados em uma nova build. A build deve incluir todos os arquivos de dados, bibliotecas, módulos reusáveis e componentes necessários para implementar uma ou mais funções do produto. 2. Uma série de testes é criada para expor erros que impedem a build de executar corretamente sua função. Busca-se encontrar erros bloqueadores, showstoppers, que apresentam a mais alta probabilidade de atrasar o cronograma do software. 3. A build é integrada a outras builds e o produto inteiro passa diariamente pelo teste fumaça. Uma possível abordagem para fazer a integração contínua é usar o teste fumaça. O teste fumaça, ele é composto por 3 etapas, em que, na primeira etapa, componentes de software recém-codificados são integrados na nova build. Então, basicamente, aquilo que eu já estava falando antes. Você tem uma build que está estável, mas você está desenvolvendo novos componentes e aí você quer integrar esses novos componentes nessa build. Então, você integra. Então, a build deve incluir todos os arquivos de dados, bibliotecas, módulos reusáveis e componentes necessários para implementar uma ou mais funções do produto. Bom, uma vez que você integrou os novos componentes na nova build, vai para o número 2. Uma série de testes é criada para expor erros que impedem a build de executar corretamente sua função. Então, o teste fumaça é composto por um conjunto de testes que é pensando, bom, eu quero os testes mais básicos que houver para verificar se existem problemas muito básicos nessa build, que impedem, inclusive, de eu operar da forma mais básica possível, de eu fazer até mesmo testes adicionais, certo? Então, busca-se encontrar erros que sejam bloqueadores, do inglês showstoppers, né? Mostrar bloqueadores, que apresentam a mais alta probabilidade de atrasar o cronograma do software. Então, veja que o teste fumaça não é um teste exaustivo, como vai aparecer no próximo slide ali. A build é integrada às outras builds e o produto inteiro passa diariamente pelo teste fumaça, né? 1 ou 2 vezes ao dia. Em novo slide, as informações. O teste fumaça exercita o sistema fim a fim. Não precisa ser exaustivo, mas ser capaz de expor os principais problemas. Deve ser bastante rigoroso, pois ao passar por ele, entende-se que os testes de aceitação e/ou sistema podem ser iniciados. A frase "o teste fumaça exercita o sistema fim a fim" está escrita em amarelo. Então, o teste fumaça, ele tenta exercitar o sistema fim a fim, de início até de uma ponta a outra ponta, passando por todo o sistema. Ele não precisa ser exaustivo, mas deve ser capaz de expor os principais problemas caso eles existam. Deve ser bastante rigoroso, pois se um sistema passa pelo teste fumaça, entende-se que os testes adicionais de aceitação em sistema podem ser iniciados. Lembra que a gente tem o teste de integração,
Unidade, integração e aceitação e sistema. Se passar pelo de integração, significa que os de aceitação e sistema podem ser iniciados. E por que ele se chama teste fumaça? Não está escrito aqui, mas eu conto para vocês. Ele se chama teste fumaça porque ele foi originário, não que ele se originou, mas é uma alusão aos testes de componentes eletrônicos. Se você liga na tomada, você monta um componente, uma placa eletrônica, um circuito. Se você liga na tomada e começa a sair fumaça, pronto, já tem alguma coisa errada. Você desliga, fala, não, já não está funcionando, alguma coisa bem complicada, bem grave está ali, porque já está até saindo fumaça. Então, essa é a ideia. Né? Então, você tem uma build, um software, você quer executar para ver se está saindo fumaça. Porque se estiver saindo fumaça, nem o básico está funcionando. Tá? Outras pessoas chamam esse teste de sanidade, que é para ver se o software não está assim, totalmente louco, totalmente maluco. Né? Se ele não passar no teste de sanidade, é porque ele não sabe fazer nada. Né? Então, passou pelo teste de sanidade, significa o quê? Significa que ele não é louco, não é maluco. Ele tem o mínimo para passar pelos testes mais complexos, certo? Como você tenta passar por todo o teste de fim a fim, você está, na verdade, exercitando a integração entre os vários módulos, entre os vários componentes. No teste de unidade, você testou individualmente cada unidade. Agora você tenta testar a integração entre essas unidades, para depois testar, então, o sistema como um todo. Novo slide com o título Integração Contínua na Prática e os tópicos. Os desenvolvedores realizam commits de pequenas atualizações regularmente e são notificados rapidamente caso suas modificações provoquem falhas no sistema em desenvolvimento. A integração contínua deve ser um processo simples de repetibilidade, parte do fluxo de trabalho diário para reduzir custos e corrigir defeitos o mais rápido possível. As frases "os desenvolvedores realizam commits de pequenas atualizações regularmente" e "a integração contínua deve ser um processo simples de repetibilidade" estão escritas em amarelo. Bom, a integração contínua na prática, como é que ela funciona? Os desenvolvedores eles realizam os commits de pequenas atualizações regularmente. Então, desenvolvi um pedacinho, vou lá, faço o commit. Desenvolvi um pedacinho, vou lá, faço o commit, de forma regular. E isso dentro de um ambiente, que a gente chama um ambiente de integração contínua, com testes automatizados e tudo mais. Lembrando que se eu sou desenvolvedor, eu já também desenvolvi os testes de unidade de forma automáticos, testes automatizados de unidade. Então, quando eu faço o commit das pequenas atualizações, significa que eu estou fazendo o commit do código, que vai integrar uma nova funcionalidade do sistema, e do teste, que testa aquele código. Eu já faço commit das duas coisas, vai para o ambiente de integração contínua, o ambiente integra, faz os testes e me dá um retorno. Né? E então, eu como desenvolvedor, eu serei notificado rapidamente se essas alterações que eu fiz e submeti, se elas provocam falhas no sistema em desenvolvimento. Dependendo do que acontecer, o meu commit é desfeito, né? Para eu poder verificar o que eu fiz de errado para não atrapalhar os outros desenvolvedores. Então, essa integração contínua, ela deve ser um processo simples e de repetibilidade. Vai ser parte do fluxo de trabalho diário dos desenvolvedores, tá? Para reduzir custos e corrigir defeitos o mais rápido possível, como eu acho que fica um pouco óbvio conforme eu estou aqui explicando para vocês. No slide intitulado Integração Contínua, na prática, um diagrama com 3 ícones de notebooks à esquerda. Cada um deles representa um desenvolvedor. Os desenvolvedores estão conectados ao repositório de controle de versão por meio de setas amarelas denominadas commit. O repositório de controle de versão é representado pelo ícone de um CPU no centro do diagrama. À direita há um servidor CI ou máquina de integração, também representado pelo ícone de CPU.
De servidor CI ou máquina de integração partem duas setas amarelas. A primeira, intitulada Pool, vai para a esquerda em direção ao repositório de controle de versão, e a segunda aponta para a direita e indica Script, representado por um ícone de linha de comando. Abaixo de Script estão as funções: compilar código-fonte, executar testes, gerar relatórios, disponibilizar versão. Duas setas apontam para um monitor de computador que representa feedback. Uma delas, denominada Review, parte de um desenvolvedor e a outra parte do servidor CI. À direita do monitor, as informações sobre os relatórios: métrica de código, Running Tested Factories, diagramas de classes, builds com sucesso, alerta de problemas. Fonte da imagem, fonte Moreira 2010. Aqui tem uma figura que mostra como é a integração contínua na prática. Eu já comentei com vocês como isso funciona, né? Mas aqui a gente tem do lado os desenvolvedores desenvolvendo. Em algum momento eles vão fazer o commit do novo código, acompanhado já dos testes de unidade automáticos. Isso vai para um repositório de controle de versão, né, as novas versões do código e dos testes. Existe um servidor de CI, que em português aqui deveria ser IC, né, integração contínua, que é uma máquina de integração que vai ficar olhando para o repositório de controle de versão. Sempre que existir um novo commit e uma nova versão, ele pega aquela nova versão, integra, testa e gera um relatório, um feedback para o desenvolvedor, dizendo passou ou não passou, certo? Isso é feito através de um script em que compila o código-fonte, executa testes, gera relatórios e, se deu tudo certo, declara aquela como sendo a nova versão oficial. Se não deu certo, não, devolve, né? Faz um rollback e devolve, fala, olha, não passou, vai corrigir. E isso fica num ciclo. Ao explicar, o docente circula respectivamente os três desenvolvedores, a seta commit, o repositório de controle de versão, o servidor CI ou máquina de integração, a seta pool, feedback e script. Bom, e aqui era só para destacar que esse commit é feito usando alguma ferramenta de controle de versão, como o CVS, SVN, e o servidor de integração contínua ele vai ficar constantemente monitorando, através aqui de um pool, o repositório de controle de versão para saber se tem uma nova versão para ele integrar e testar. Da seta commit parte uma linha tracejada para a caixa de texto SVN, CVS, etc. E da seta pool sai uma linha tracejada para a caixa com o termo monitora. Em novo slide intitulado Vantagens, Benefícios, os tópicos. Risco minimizado para o processo de integração. Qualidade melhorada do produto final. Bom, como vantagens e benefícios da integração contínua, nós temos um risco minimizado para o processo de integração, porque eu vou sempre integrar e testar pedacinho por pedacinho, eu não vou fazer isso de uma vez só para ter um risco muito grande de dar errado. Vou ter uma qualidade melhorada do produto final, justamente porque eu vou garantir que as coisas são feitas de forma muito mais controlada e quando eu chegar no produto final, eu não vou ter surpresas. Diagnóstico e correção de erros é simplificado, quase não é necessário o processo de depuração para encontrar erros, os defeitos que causam as falhas, porque sempre que um erro, uma falha ocorre, é porque um pedacinho do software foi integrado. E aí, então, é só ir direto naquele pedacinho. Eu não preciso ficar depurando o software inteiro, todo o código, para saber de onde vem aquele defeito. A avaliação de progresso é facilitada, porque eu vou sabendo de uma forma mais controlada o progresso do software à medida que eu vou tendo integrações contínuas, dia a dia, até mais do que uma por dia. Então, eu não fico sem saber em que ponto está, né? Se cada desenvolvedor está fazendo a sua parte para integrar só daqui 2 semanas, daqui 1 mês, eu não sei a que ponto que está. Né? Se todo mundo tem que entregar todo dia, integrar todo dia, eu fico mais a par do que realmente está acontecendo. No slide com o título Automação dos testes, as informações.
Espera-se que os testes criados sejam automatizados para comporem um conjunto de testes de regressão para as próximas integrações. E aí, então, recapitulando com a aula anterior, fazendo uma ligação com a aula anterior, espera-se que os testes criados para a integração contínua sejam, obviamente, automatizados, justamente para compor um conjunto de testes de regressão para as próximas integrações. O que é o teste de regressão, né? O docente circula diversas vezes a palavra regressão. Teste de regressão é um conjunto de testes que você desenvolve para ser executado para garantir que o software não regrediu. Por quê? Imagina que você tem uma versão do software estável e aí você insere alguma alteração e aquilo que funcionava parou de funcionar. Então, ele regrediu. Mas você pode ter um conjunto, né, uma suíte de casos de teste automatizados que sempre que você faz uma nova alteração, você não vai executar automaticamente apenas os testes relativos àquela alteração, mas sim os testes relativos a tudo que já estava funcionando antes, para garantir que o seu sistema não regrediu. Por isso que ele é chamado um teste de regressão. Tá? Na verdade, é um teste anti-regressão, mas ficou chamado como teste de regressão. Novo slide com ferramentas de apoio à integração contínua. AWS, Code Pipeline. Azure, Pipelines. Bitbucket, Pipelines. Circle CI. CloudBees. CodeShip, GitLab, CI ou CD. Jenkins, EO Hudson. Sauce Labs, Travis CI. Bom, em termos de ferramentas de apoio à integração contínua, nós temos uma lista aqui de várias ferramentas que podem ser usadas para dar suporte, para apoiar a integração contínua. Algumas com apoio à automação de testes, com apoio a controle de versão. A maioria delas atualmente ferramentas que permitem você fazer deploy e armazenamento e controle na nuvem, né? Mas, enfim, aqui apenas para listar algumas dessas ferramentas, talvez vocês já conheçam alguma dessas ferramentas, e uma das bibliografias que estão indicadas para leitura comenta um pouco sobre essas ferramentas. No slide intitulado Referências às informações, Polo RC Validação e Teste de Software, Porto Alegre, Sagá Educação SA, 2019. Preston RS e Maxim BR, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 10ª edição Porto Alegre, AMGH, Editora Limitada 2021. Bom, como referências, nós temos novamente o livro do Preston e Maxim, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 10ª edição de 2021, usada para compor os slides dessa aula, e também o livro de Polo, Validação e Teste de Software, de 2019. É isso, então, com essa aula. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.